bom chá, hein? Um diabético mesmo caía agora aqui, já. Com 3 tipos de afetação aqui, ia dar alguma coisa ruim aqui. Se você tem problema com açúcar, irmãos, procura o chá sem açúcar hoje, viu? Porque está uma delícia, para quem gosta de doce. Eu que gosto, graças a Deus, está uma delícia. Então não esquece de tomar um chá na saída não. Ó, eu não queria tomar chá pregando, gente. Eu tomo para fazer propaganda do chá no final. É um acordo que nós fizemos. Então eu promovo o chá do final quando eu estou pregando, tá? João 20, o primeiro encontro de Jesus com Maria Madalena, a Maria de Magdala. Ela, naquela manhã de domingo, clareando o dia, algumas mulheres vão ao túmulo para terminar de preparar o corpo. Elas levam especiarias, elas levam óleos aromáticos, porque elas vão ao encontro de um defunto. Elas ouviram falar, Jesus havia anunciado, mas é difícil de acreditar, gente. Elas não vão com o coração cheio de expectativa, elas não vão com o coração cheio de esperança, elas não vão com o coração jubiloso, dizendo, vamos lá, porque corre o risco dele estar vivo. Não, elas vão preparar um corpo, um defunto. Ó, ele morreu, e nós vimos ele morto. Quando chega lá, o túmulo está vazio, a pedra foi removida, e o pensamento é tão natural, que a primeira coisa que vem à cabeça deles é, alguém roubou o corpo. O que fizeram com o meu Jesus? O que fizeram com ele? Porque esse é o pensamento natural da nossa natureza. Dificilmente o nosso primeiro pensamento é um pensamento de milagre. Dificilmente o nosso primeiro pensamento é um pensamento esperançoso, de expectativa. Não, a gente botou na cabeça que vai ser daquele jeito, que vai ser ruim, e a gente vai viver aquilo ruim porque nós acreditamos nisso. E essas mulheres estão indo ao túmulo, e a hora que chegam lá, não tem corpo. Agora a partir do verso 11, Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando, e enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. Estava um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram, mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. É assim que a gente pensa, é assim que você pensa, é assim que eu penso. Quando as coisas saem do meu controle, quando o diagnóstico ruim chega, quando o divórcio bate a porta, quando a falência bate a porta, quando o luto bate a porta, é assim que a gente pensa. A gente achava que não podia piorar, mas piorou. Além do nosso Jesus ter morrido, ainda sumiram com o corpo dele. Onde vocês colocaram? Onde o puseram? Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Eu queria continuar lendo, mas deixa eu te falar uma coisa. Como a gente tem dificuldade de perceber Jesus nas nossas horas ruins, né? Como a gente tem dificuldade de perceber a presença de Cristo quando as coisas estão fora do nosso controle, da nossa vontade, daquilo que nós esperávamos. Como é difícil perceber a presença de Jesus quando a gente é tomado pela dor, pelo medo, pela angústia, pela tristeza. Como é difícil. A gente vê o diabo, mas não vê Jesus. E aquela mulher está olhando para Jesus e dizendo, e respondendo a Jesus, que perguntou para ela, mulher, o que você está chorando? A quem você procura?
E ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. E então ela ouve Jesus chamá-la pelo nome. E ela o reconhece então. E ela diz aos discípulos: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Ela viu o Senhor vivo. A experiência daquela mulher com aquele milagre diante dela transforma aquele choro de desespero num choro de alegria e de esperança. Transforma uma má notícia na notícia mais esperada. Ela corre agora não para uma notícia de desespero, dizendo: sumiu o meu mestre, sumiu o corpo de Jesus. Não, ela corre dizendo: eu vi o Senhor, e Ele está vivo. Eu vi o Senhor e a morte não pôde detê-lo. Eu vi o Senhor e a morte não teve a última palavra sobre ele. A última palavra foi do Senhor. E é isso que eu e você precisamos entender. O diagnóstico ruim, um diagnóstico de câncer não é a última palavra sobre nós. A notícia de uma falência, a notícia de algo ruim, uma notícia ruim, não é a última palavra sobre as nossas vidas. A última palavra vem do Senhor. É Ele quem tem a última palavra. Nós não sabemos quem vai viver ou quem vai morrer, mas o Senhor sabe. Nós não sabemos quem será curado ou não, mas o Senhor sabe. Nós não sabemos o que será do nosso futuro, mas o Senhor sabe, porque Ele tem a última palavra. Eu tenho aquilo que eu acho. Eu consigo falar aquilo que eu penso, aquilo que eu raciocínio, aquilo que é lógico, aquilo que eu espero dentro das minhas limitações, mas Ele não se limita a mim. A visão dEle não é a minha visão, o pensar dEle não é o meu pensar, e o poder dEle e o alcance dEle não é o meu poder e o meu alcance. Ele tem a última palavra. E por que a gente se desespera então? O meu desespero não muda a circunstância, irmãos. O meu desespero é capaz de me cegar e não permitir que eu veja o Senhor. O meu desespero tira o meu discernimento. O meu desespero me impede de ter discernimento espiritual, de perceber a presença de Deus, dos anjos, do poder de Deus, do mover de Deus. O meu desespero rouba de mim esse privilégio de perceber Deus agindo. Então o meu desespero não muda a situação. Eu posso estar desesperado do jeito que eu tiver, isso não paga uma conta. Eu posso estar desesperado do tanto, eu posso bater a cabeça na parede, chorar, sapatear, que isso não muda o quadro da saúde de ninguém. Mas Ele tem poder para fazê-lo. E nisso deve estar o meu coração. E nisso deve estar a minha esperança, e nisso deve estar a minha expectativa. Então, às vezes eu estou chorando e o Senhor está perguntando para mim: por que você está chorando? Ah, mas eu estou chorando porque eu perdi. E quem disse que você perdeu? E quem disse que essa aparente derrota momentânea não é simplesmente o passo necessário para que você de fato alcance o que precisa ser alcançado? E quem disse para você que esse momento ruim que está fazendo você chorar, não será no futuro justamente o testemunho de vitória? Porque é isso. Eu disse isso algumas vezes aqui. Conta o melhor testemunho que você tem, e geralmente o melhor testemunho que eu tenho, eu passei sofrendo e chorando, e hoje eu conto com alegria, dizendo: o Senhor me socorreu, o Senhor me resgatou de um lamaçal, o Senhor me tirou de uma depressão, o Senhor me tirou de um desejo de morte, o Senhor me tirou de uma falência, o Senhor me tirou de uma vida de perdição, o Senhor me libertou.
o Senhor me resgatou. Mas para que o Senhor fizesse tudo isso antes, de fato, por algum motivo era necessário que eu passasse por aquela situação. Até porque, meus irmãos, de verdade mesmo, os momentos difíceis é o campo fértil para ser semeada a semente da fé, de onde vai brotar a árvore do meu testemunho. É a partir dos momentos difíceis que a gente começa a contar boas histórias. Porque a última palavra é dele. O segundo encontro está ainda em João. Na sequência, no verso 19. Calma aí que eu falei muito rápido e muito alto, deixa eu descansar aqui, calma aí. A ressurreição de Cristo é um tema empolgante. É um gol. É um gol do time do coração nos minutos finais. A ressurreição de Cristo é aquela alegria. É aquela experiência que o torcedor do Vila Nova nunca teve, mas quem sabe terá um dia. Quem sabe um dia, chega o dia do torcedor do Vila Nova e você vai entender que alegria é essa. É difícil para você, eu sei. Obviamente, para um corintiano igual eu, isso é muito normal. Enfrentar o sofrimento, a dor, a tristeza. Os discípulos estão trancados dentro de uma casa. Ao cair da tarde daquele dia. Veja bem, eles receberam a notícia pela manhã. Mas como é difícil para a gente acreditar, né? Gente, 2 deles já tinham visto o túmulo vazio. Uma delas já tinha falado que viu Jesus ressuscitado, ressurreto. E já é a parte da tarde. Sabe como é que eles estão? Ao cair da tarde daquele dia, no primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Que a paz esteja com vocês. O povo sem paz é esse povo de Deus. O povo atribulado é esse povo de Jesus. O povo angustiado, assustado, medroso, acelerado. E eu nem ainda falei dos encrenqueiros que tiram a paz. Não, esse a gente fala depois. Mas aquelas portas estão trancadas e é o medo a razão. E por que eles ainda estão com medo? Porque eles não têm certeza, eles ainda têm dúvida, e a dúvida dá medo. A dúvida no coração deles faz com que eles fiquem com medo. Afinal de contas, muitos desses haviam deixado suas casas, suas famílias, para seguir Jesus. Lembra do Pedro e do irmão dele? E do sócio? Os 3 pescadores? Jesus passa por eles e diz: olha, agora vocês vão me seguir e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E o que a gente faz? Deixa as redes aí. Deixa o barco aí. Deixa tudo aí e vem. E eles foram. Mas e agora? Como é que volta atrás? Naquele dia, naquela casa trancada, tudo isso passa pela cabeça deles, gente. O que vai ser da nossa vida agora? O que vai ser da nossa vida? O medo toma conta do coração deles. E outra, a notícia chegou, mas nós não vimos ainda. Será que é ele mesmo?
Será que é Ele mesmo? Quantas vezes você orando e orando há algum tempo e não vê a resposta, você não viu a resposta ainda, você não viu com seus olhos ainda a resposta, e o que vem no teu coração não é a certeza que Deus vai responder, o que vem no teu coração é: será que Ele está me ouvindo? Será que Ele está ouvindo a minha súplica? Será que Ele está ouvindo o meu clamor? Será que Ele está ouvindo? Esse é o questionamento dos discípulos. Será que era Ele mesmo que ela viu? Afinal de contas, gente, já são mais de 40 horas e nada. E obviamente o medo gera insegurança. E a insegurança vai gerando uma ansiedade no nosso coração. O que será de nós? Nós deixamos tudo para segui-lo. O que vai ser do nosso futuro? O que vai ser da nossa vida? Abandonamos a sinagoga. Será que eles vão deixar que a gente volte? Mas louvado seja o Senhor, que num ambiente de medo, de insegurança e ansiedade, não faz espetáculo nenhum. Não tem um trovão, não tem um raio, não tem um evento, não tem nem um sapateado, não tem um grito. Tem só a presença do Senhor dizendo: paz seja convosco. Irmãos, é fundamental que aqueles que um dia entregaram as suas vidas a Cristo, aqueles que receberam de Cristo o Espírito de Cristo, busquem por paz. Onde é que está a sua paz, meu irmão? Onde é que está a sua paz? Nos seus recursos? Eles acabam. A sua paz está na segurança? Esquece, irmãos. Onde está a tua paz? A tua paz está num relacionamento? Relacionamentos acabam. Se a vida não os destrói, a morte os separa. Onde é que está a tua paz? A tua paz está naquilo que pode ser corroído? Destruído pela ferrugem, pela traça? Onde é que está a sua paz? A sua paz está em alguém? Eu e você já deveríamos ter aprendido que o Senhor é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. É nele que o nosso coração descansa. Ele deveria ser suficiente para nós a ponto de suprir as nossas carências. O amor dele é tão grande, tão maravilhoso, e foi derramado sobre nós de maneira tão generosa, que nós não deveríamos viver nessa carência de ser amado. A encarnação dele é um elogio a nós não deveríamos viver na carência do elogio, da afirmação. Ele é a nossa paz. Paz suficiente, paz que excede todo o entendimento. Ele é a nossa paz, o Senhor é a nossa paz, e vou dizer simples presença, mas nunca é simples a presença dele, mas simples no sentido de única, né? A presença dele deveria ser o suficiente para nós. Senhor, tudo que eu quero é a tua presença agora. Está doendo o meu coração, está doendo o meu corpo, está doendo a minha alma, eu estou confuso, eu preciso da tua presença. Tudo que eu preciso é da tua presença. Nas prisões, é a tua presença que eu preciso, Senhor. No leito do hospital, é a tua presença que eu preciso, Senhor. No dia difícil, da tempestade, do temporal,
é a tua presença que eu preciso, Senhor, porque é a tua presença que pacifica o meu coração. Então Jesus, a primeira palavra de Jesus para aqueles discípulos amedrontados, ansiosos, angustiados, inseguros, é: paz seja convosco. Eu queria estimular você a ser um pacificador. Eu disse hoje pela manhã e quero repetir agora à noite. Nós somos chamados para sermos imitadores de Cristo. Jesus é o nosso modelo, a nossa referência, o padrão a ser alcançado. Se você é um encrenqueiro, uma confusão em pessoa, uma perturbadora, um perturbador, arruma confusão em tudo quanto é lugar que vai, arruma confusão na família, é a confusão dentro da tua casa, é o estresse da tua casa, é o sistema nervoso, é não sei o que. Se você é essa pessoa, tudo o que você não está fazendo é aquilo que Deus quer que você faça, que é imitar a Cristo. Você foi chamado, meu querido irmão e minha querida irmã, para ser pacificador. Você é a paz do ambiente, você não é a guerra do ambiente. Ah não, mas eu sou Pedro com a espada na mão. Não, o Pedro com a espada na mão foi repreendido. Ah, eu sou um guerreiro de Cristo. E você acha que você guerreia contra quem? Quando essa guerra tua só gera perturbação, você está sendo um guerreiro do diabo, um guerreiro de Satanás, um representante das trevas. Onde você chega, irmãos, não pode chegar a perturbação. Onde você chega, não chegou a encrenca. Onde você chega, não chegou o problema. Onde você chega, chegou a paz. A paz do Senhor. Onde você chega, chegou aquele que pacifica. Onde você chega, chegou aquele que não grita, que não xinga, que não esperneia, que ouve, que entende, que verifica, que arrazoa. Se somos imitadores de Cristo, a nossa manifestação é manifestação de paz, não de guerra. Agora, alguns de nós botamos na cabeça que a gente tem que guerrear por Cristo, que a gente vai ser o purificador da igreja de Cristo. Tem gente que se sente mesmo o purificador da igreja, o caça-fantasma. Irmãos, você não foi chamado para purificar a igreja, porque ela nem é tua. Na verdade, você foi chamado para ser purificado. Você não é o caça-fantasma. Você não foi chamado para ser o perturbador da tua família, para fazer todo mundo na sua família, na marra, fazer aquilo que você quer. Você foi chamado para ser para manifestar a Cristo, e manifestando a Cristo, nós manifestamos a paz. Você chegou, é paz seja convosco. Eu não sei por que você acha que a gente se cumprimenta com a paz do Senhor. E aí, meu irmão, deixa eu te dar outra ideia também, que essa cara de guerra sua, dá até medo de dar paz do Senhor para você. Você chega com cara de guerra, com cara de mal, com cara de violência, com cara de raiva, com cara de ódio, fala assim: paz do Senhor. Vai para lá que essa paz que ela não é do Senhor não. Agora, você chegou triste, você está abatido, isso é diferente. Lembra do irmão que chegava na igreja, irmão Wellington? Está filmando, óbvio, né? Mas não era na minha igreja, era em outra igreja. Não é na igreja, nas igrejas que eu passei, não, é outra igreja. Como dizia minha irmã, a Kika. Kika tinha síndrome de Down. Morreu um ano antes de eu vir para cá, mas ela tinha síndrome de Down, e aí ela brigava, né, com a minha mãe. Minha mãe falava assim: vou ligar para o Fabiano. Aí minha mãe ligava: a Kika está com má educação aqui, a Kika está fazendo isso. Aí eu falava: deixa eu falar com a Kika. Aí a Kika falava assim: meu irmão pastor. Falava: oi Kika. Kika, você está desrespeitando a mãe, Kika? Não,
é a Maria Cristina, é outra pessoa. É outra pessoa. Então essa história que eu vou contar é de outra pessoa. A Kika nunca fez arte. Quando a Kika fazia arte, a culpa era da Maria Cristina. O irmão entrava na igreja, sentava no banco da frente, e do banco da frente ele ficava olhando para trás para ver o comportamento de quem estava no banco atrás. Ele nem olhava para o palco, ou para o púlpito, ou para o altar, não, ele sentava e ficava vigiando, para ver se tinha jovem conversando, para ver se tinha jovem não sei o quê, para ver se a pessoa estava sentada, para ver se tinha uma pessoa em pé. Pelo amor de Deus, irmãos, que crise de autoridade é essa que você tem na sua casa, que você precisa vir numa igreja fazer isso? Porque uma pessoa que quer mandar em tudo na igreja, é que ele não manda em nada em casa. Aí, aqui na igreja, vai arrumar um espaço. Escuta, você é o da paz. Amém? Você é o da paz. Embora a gente use o nome Quarta Igreja Batista de Goiânia, mas isso não significa que nós não sejamos uma igreja batista da paz. Amém? E numa igreja batista da paz, a única coisa que não deveria acontecer é guerra. Porque ela é da paz do Senhor, como diz o assembleiano, da graça e da paz, como diz um bom batista. Cadê a Lourdes? A Lourdes não está aqui dentro, né? Está com as crianças, senão eu ia falar Lourdes, já falei para Lourdes 50 vezes que a gente fala graça e paz, mas ela não consegue, ela não resiste, ela até fala graça e paz, mas ainda saúda os irmãos na paz do Senhor. E eu quero agradecer pela oportunidade. Paz seja convosco, irmãos. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tem mais um encontro aqui, um encontro com Pedro. Capítulo 21 de João, na sequência. Jesus aparece a alguns discípulos. E entre esses discípulos está Pedro. E o que o Pedro está fazendo, gente? O Pedro voltou a pescar. O Pedro voltou a pescar. Esse Pedro que negou Jesus é gente igual a gente. Foi se virar. Ele é gente, ele vai se virar. E agora ele volta para a velha vida dele. Foi um revés da vida do Pedro, não foi? O Pedro sai de uma pesca maravilhosa para uma experiência terrível de negar aquele com quem ele teve a experiência mais extraordinária da vida. O que aconteceu com Pedro acontece muitas vezes comigo e com você. Mesmo tendo experiências extraordinárias com Jesus, de alguma forma a nossa vida vai negando. Vai negando. As expectativas frustradas, as decepções com ele mesmo, fez com que ele voltasse ao ponto de partida. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, fugir um pouquinho do Pedro, do Jesus que ressuscitou, e olhar só um pouquinho para esse momento da vida do Pedro, e você vai ver como é parecido com a gente. Quantos de nós, na caminhada com Cristo, de repente a gente se frustra? E se frustra por quê? Se frustra porque alguma coisa deu muito ruim. O relacionamento com a igreja, o relacionamento com o pastor, ou o relacionamento na sua casa, alguma coisa deu muito ruim, e a gente não esperava, porque a gente gerou de alguma forma no coração da gente uma expectativa de que se a gente andasse com Jesus, tudo ia dar certo. Mas a vida não é essa matemática, não. E aí, aquilo que a gente achava que ia dar tudo certo, de repente dá tudo errado. E a gente vai se perceber muito mais fraco do que a gente achava que a gente era. Porque para apaziguar ou diminuir um pouco o sofrimento das frustrações da vida, a gente começa a procurar coisas que de fato não são legais para nós.
Aí a gente volta a se consolar com a bebida, volta a se consolar com as drogas, volta a se consolar com as festas, volta a buscar um pouco de alegria nos ambientes que antes nós procurávamos alegria. Mas isso tem um efeito terrível, porque todas as vezes que passa o efeito, a tristeza vem, porque nós somos templos do Espírito Santo, irmãos. O peso vem, e quando vem esse peso, a gente se sente o mais indigno de todos. E se a gente não tem força para reagir, se não tem irmãos do nosso lado maduros, para ao invés de ficar nos acusando, jogando pedra, enchendo a paciência, falando um monte de bobeira desnecessário, nunca estudaram e acham que são psicólogos, nunca estudaram e acham que são terapeuta, nem leram a Bíblia direito e acham que tem poder de aconselhar as pessoas, vai lá e acaba de matar aquilo que já estava muito ruim, e a gente vai destruindo. E sabe o que é que acontece com esses irmãos? Eles acabam voltando para a mesma vida que eles tinham antes. Assim estava o Pedro. Além das expectativas frustradas dele com a vida, afinal de contas, as coisas saíram do controle, ele tem a decepção com ele mesmo. E gente, pensa num trem terrível. É você ruim com você mesmo. Porque, irmãos, não precisa nem do diabo. Deixa eu falar para você, a gente desemprega o diabo quando a gente está chateado com a gente mesmo. Porque até o diabo chega perto da gente e fala, não é bem assim não, fala, não, é assim sim, a culpa é minha. E a consciência da gente fica lá, ô bicha terrível. Porque ela dorme com a gente, e eu nem estou falando da mulher. Porque se você ofendeu a mulher, você tem a sua consciência e a mulher para lembrar o seu o tempo todo. Aí é consciência dobrada. Aí o inimigo tira férias, Isso é misoginia? Não, tem homem perturbador também, só para equilibrar aqui. Porque agora eu não sei se a gente pode falar. Afinal de contas, o Neymar está sofrendo lá porque falou que o juiz parecia uma mulher menstruada. Pronto. Acabou com a vida, com a história, com tudo. Se bem que eu acho que uma mulher menstruada é uma mulher sossegada, difícil é antes. E aí você fala assim, não, isso é uma acusação. Não é, porque eu, graças a Deus, eu só vivi com mulher até hoje. Desde que eu nasci. Até o pai desistiu, foi embora mais cedo e deixou só a mulher cuidando de mim. Preste atenção nisso. O Pedro vive agora e ele volta ao ponto de partida. E é difícil recomeçar do ponto de partida, gente. É difícil começar de novo, tá? Começar de novo é um desafio terrível. Há alguns anos atrás, vários irmãos saíram dessa igreja. Alguns até ficou com vontade de voltar. Mas começar de novo é muito difícil. É muito difícil. E o Pedro então está pescando. Mas é que o Pedro não entendeu que ele estava lidando, era com Jesus, não era com gente. Era com o Deus encarnado, era com o Deus Todo-Poderoso, é com o amor encarnado. Então, por mais que todos pudessem desprezar o Pedro, porque o Pedro traiu, negou Jesus, não traiu, mas negou Jesus, Jesus se aproxima do Pedro. Sabe o que é Jesus se aproximando do Pedro? É você se aproximando do irmão que mais fez besteira na história dessa igreja, você se aproximando dele, falando, aqui é o teu lugar. Não é querendo se livrar do irmão. Jesus se aproximando do Pedro, é a igreja deixando de excluir, e incluindo, e abraçando, e recebendo, e orando, e tratando, e curando. Mas a pessoa não quer. Não, há uma grande diferença entre quem não quer e quem não consegue. Jesus se aproxima do Pedro, e a conversa de Jesus com Pedro não é uma conversa de vamos prestar conta do seu passado. Tanto que a pergunta de Jesus para o Pedro não é você me amava. Preste atenção, irmãos.
Não é o que você fez ontem, é quem você é agora. Jesus não está lidando com você de ontem, é com você de agora. Não é se você amou. Você me amava. Você me amava, Pedro. Não, não é você me amava, irmãos. É você me ama. Porque a nossa conversa é agora, é no presente, é quem você é agora. Eu não quero conversar com o Pedro que foi, eu quero conversar com o Pedro que é. Jesus não vem tratar com o Fabiano que eu fui. Porque o Fabiano que eu fui, ele já tratou. Ele trata com o Fabiano que eu sou. Não é se eu amei um dia. Escuta, deixa eu falar para você, saudosista. Eu louvava ao Senhor. Eu servia ao Senhor. Eu fazia isso. Ei, esquece. É o seu louvor hoje. É o que tem na tua mão hoje. É o que você está fazendo hoje. Mas quando eu era, mas eu fazia, eu era isso, não, é quem é você hoje, porque é com você hoje que Jesus quer tratar, é com você hoje que Jesus quer falar, não é, eu tinha um coração adorador, e agora o teu coração é o quê? Eu tinha um coração servo, eu era evangelista, eu era isso, eu era aquilo. Ei, maravilha, glória a Deus por tudo que você foi. Mas a pergunta de Jesus para Pedro não é: Pedro, você me amava? É: Pedro, você me ama? Porque eu não tenho uma missão para você no passado, eu não tenho um projeto para você no passado, eu não tenho uma vida para você no passado. É hoje, você me ama? E o Pedro fala: eu. Agora pensa num constrangido. Ele viu, que Jesus viu, ele negando. Ele viu que Jesus viu. Não foi escondido. Não foi um discípulo fofoqueiro que chegou para Jesus e falou: Jesus, você viu Pedro? Negou lá, negou. Eu falei para o senhor não confiar nele. Não é de confiança, o Pedro não é de confiança. Torce para o Flamengo. Pedro não é de confiança. Gente, vocês não sabem o que é vocês pregar na frente da mulher de vocês. Até porque as mulheres não têm mulher, né? Eu devia processar a Cássia. Doutora, tem jeito? Fernanda, tem jeito de processar a esposa? Tem, não tem? Tem. Estou aqui, concentradíssimo, pregando. Estou até suando, porque essa camisa está grande para mim, né? Estou aqui até suando com essa camisa preta. Faço uma observação singela. Olho lá para trás, a minha mulher está assim, ó. Não é fácil a vida não, irmãos. Não é fácil a vida não, é o Pedro. Aí o Pedro está aqui pensando: o que eu vou responder para Jesus? Ele viu eu negando. Eu vou falar que amo, ele vai falar o quê? Caba safado, mentiroso. Mas eu vou falar a verdade. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Irmãos, ainda bem que era o Pedro, porque agora, já que ela balançou a cabeça, eu vou falar. Se é a Cássia que eu pergunto pela terceira vez, a resposta já não saía. Ela já falou: você é surdo? Não presta atenção? Fica olhando para o celular? Não escuta a resposta? Terceira vez que você me faz a mesma pergunta, você está com problema. Ela fala assim: você está com problema, não está? Melhor procurar um médico. Jesus pergunta a terceira vez para o Pedro: Pedro, tu me amas? Não é o que você fez na vida, é agora, Pedro, é agora. A nossa conversa é agora. Agora, você me ama? Amo. Então eu tenho um projeto para você. Não muda nada no passado. Não vai apagar a história. Não vai consertar a história. Não vai apagar a sua negação. O que você fez está feito. Irmãos, o que você fez está feito. Nada vai mudar isso.
Agora, o que você vai fazer pode ser diferente. E o Pedro, então, recebe essa missão. Ele diz, então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Vai ser um apacentador. Larga essa rede de novo. Larga esse barco de novo. Volta para o lugar que você não deveria ter saído. Você entendeu? Não é ontem, é hoje. Não é o que você fez, é quem você é agora. Porque é com você, aqui, nessa noite, que Jesus está falando. Não é com quem você foi na sexta-feira. Não é com quem você foi na quinta-feira. É com quem você é agora que Jesus está falando. E é a partir daqui que Ele te direciona. Amém? E por último, por último ainda dá tempo. Pô, foi rápido o louvor, hoje ainda é 8:08. Já estou cansado de falar, ainda é 8:08. Gente, para você que está nos visitando, geralmente acaba 8:30, tá? Mas nós vamos acabar um pouco mais cedo, porque eu também não vou ficar aqui a noite inteira falando. Que a Bíblia diz que não é pelo muito falar. Se você não entendeu nada até agora, não vai ser daqui para frente que você vai entender. O último encontro, o último dessa noite, o último dessa noite. É com os discípulos no caminho de Emaús. Deixa eu só pegar aqui o texto, que esse eu não anotei, mas está em Lucas capítulo 24. É o último, tá? Ainda estamos no domingo. Aqui agora, já noitinha. Porque a gente tem reações diferentes, tá? Gente, a gente precisava respeitar um pouco mais essa individualidade nossa. Nem todo mundo reage igual ao mesmo problema. Às vezes você enfrenta um problema até com uma frieza, mas às vezes o outro enfrenta um problema, dá uma crise nele, então ele vai ter uma crise de choro, num problema em que você só reagiu com seriedade. Cada um reage de um jeito, e a gente precisa respeitar o outro. E a gente precisa respeitar o outro até naquilo que a gente é bom. Uma das manias feias que nós temos é de cobrarmos as pessoas naquilo que nós somos bons. De exigir que as pessoas tenham o mesmo dom, o mesmo talento, a mesma habilidade que a gente. Então, às vezes, você é um cara bom de horário, bom de compromisso, bom de não sei o quê, mas você precisa entender que o outro não nasceu na tua casa, não foi educado pelos teus pais, não tem a mesma natureza tua, não tem os mesmos costumes seus, não tem o mesmo hábito seu, e talvez tenha um pouco de dificuldade com o horário. Agora, você tem dificuldade em outras áreas que ele não tem. Nem todo mundo é bom na mesma coisa, nem todo mundo é ruim na mesma coisa, nem todo mundo vai agir do mesmo jeito diante de uma barata. Aí você fala, não, que absurdo, ter medo de barata. Não, irmãos, não é medo de barata. É medo no monstro que a barata se transforma quando ela chega na frente de alguém que tem medo dela. Ah, mas você vai ter medo de um bichinho daquele tamanho? É um bichinho daquele tamanho para quem não tem medo. Mas para quem tem medo, aquele bicho terrível, devorador, que até avua. E a infeliz da barata, parece que ela tem um sensor, que parece um míssil daqueles de perseguição, porque quando ela decola em sua direção. Ela não te erra, irmãos. E pode prestar atenção, ela pode voar para qualquer lugar que você bate a mão no cabelo assim, com medo dela ter parado na sua cabeça. Aí você exige, não, pode ter medo não, não precisa ter tanto medo, mas pode ter medo sim, cada um tem medo. Irmãos, eu sou crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, homem corajoso, não tenho medo de homem nenhum, mas tenho medo de assombração. Tenho medo de assombração, tenho medo de assombração, existe? Não. Mas e daí? Eu tenho medo,
fico mais tranquilo por não existir. Mas se fizer barulho do meu lado, no escuro, não tiver ninguém, o medo bate. Dá um arrepio na costela aqui, eu já começo a ficar meio medo, o coração já dá uma disparada, e eu já começo a repreender em nome de Jesus aqui dentro. Falo, Senhor, tira daqui. É parente, não quero saber de parente. Não estou com saudade, não tem saudade para isso não adianta aparecer não. E eu tenho uns parentes, porque eles sabem que boa parte dos netos da minha geração tem medo, porque a gente foi criado numa região que não tinha energia. Então, à noite, a gente ficava ouvindo história de assombração, porque era só isso que os velhos sabiam contar para a gente. História de assombração, arranca a cabeça da mula, o cavalo que não passa naquela cerca, a luz que acende ali, o bicho que mexe ali. Gente, como é que você não cresce com medo? Eu cresço com medo. E aí, a nossa família tem uma mania terrível. E a minha mãe fez isso comigo esses dias. Gente, a minha mãe deve estar assistindo, tomara que esteja assistindo, para ver o trauma que gera numa criança. Conversando esses dias, eu falei, mãe, não sei se eu consigo, se a senhora chegar a morrer, eu não sei se eu consigo chegar a tempo de enterro. Olha essa conversa. Aí o pai estava junto, o pai falou, se não quiser vir, para mim não precisa nem vir, eu vou estar morto mesmo. Minha mãe falou, você nem sonha em não aparecer. Porque se eu ver que você não estava no meu velório, eu vou voltar para falar com você. Irmãos, não é que eu oro para minha mãe não morrer, eu oro de medo. Falo assim, eu não deixo essa mulher morrer, que ela vai querer falar comigo. Então, cada um é cada um, irmãos. E você vai falar, eu tenho fé para muita coisa, e tenho medo, pronto. E aí tem irmão que pensa assim, que absurdo o pastor falar um negócio desse. Gente, absurdo é eu mentir para você, falando que se você der 10, vai ganhar 100. Vai falar mal de pastor que rouba, pastor que tem medo de assombração, não precisa falar mal não. Deixa eu, que eu estou me livrando disso. Já consigo ir no cemitério sossegado. Se for de dia e tiver gente. Porque se não tiver ninguém, eu nem entro. Não entro. Nem quero saber, vai que aparece alguém para conversar comigo. Deus me livre, guarde, eu nem acredito nisso. Mas vai que o diabo aparece, né? E aí engana eu e fala que é um tio meu. Deus me livre. Então, cada um tem o seu jeito de reagir. Enquanto nós temos muitos discípulos trancados dentro de uma casa, 2 falou assim, vamos vazar, vamos embora, vamos ficar aqui não apareceu até agora, só essa conversa, e já tinha o aviso da Madalena, e eles falam assim, só aquela conversa de que ele ressuscitou, vamos embora, e os 2 saem e vão embora. Estão voltando para a cidade deles. Esses são os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido, e enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou, do que se trata? Eles explicaram, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia, desde que estas coisas aconteceram. É verdade também, que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. E essa é a razão deles estarem voltando para casa. Frustrados. Agora Jesus vai dizer para eles, como vocês demoram a crer?
Como vocês demoram a crer. Que dificuldade é essa? Que insensatez é essa? Que vocês não acreditaram em tudo que os profetas disseram. Agora, já chegando próximo da aldeia, eles convenceram Jesus, dizendo: fique conosco, fica, Senhor. A música é: fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Hã? Ah, que aleluia, que maravilha. Que aleluia não, né? Que maravilha, aleluia. Glória a Deus, tem meu coração para pousar. Ele entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estava à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, e depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram. Eu quero terminar as nossas reflexões dessa noite, desses encontros com Jesus, dizendo que os olhos deles se abriram por nenhuma palavra. Os olhos deles se abriram por uma atitude. É Jesus sentado à mesa, partilhando do pão. É Jesus dando graças a Deus pelo pão, partindo o pão e distribuindo aquele pão entre eles. É isso que faz com que os olhos deles se abram. Às vezes, irmãos, o Jesus ressurreto não vai se manifestar a este mundo por causa da nossa insistente pregação, mas vai se manifestar pela disposição que nós temos. A gratidão no coração de agradecermos a Deus pelo pão de cada dia, e a disposição de partilhar deste pão, de dividir deste amor. Às vezes não serão os nossos joelhos dobrados que chamarão a atenção, mas a nossa mão estendida. Às vezes todo o evangelho que nós podemos pregar é o socorro, é o abraço, é o acolhimento, é o dizer: você pode contar comigo. Porque a palavra diz, e é um Salmos que diz isso, que Deus, Ele é socorro bem presente no momento da angústia. Só que às vezes o socorro bem presente naquela hora não é um anjo, um ser sobrenatural, sou eu e você. É a manifestação do próprio Deus. Eu já disse isso aqui algumas vezes, a gente fica esperando que venha um anjo do céu, mas o anjo que Deus quer usar às vezes é você mesmo. Por isso alguém vai dizer a teu respeito: foi Deus quem te enviou. Quantas vezes você já ouviu isso? Foi Deus quem te enviou. Quantas vezes essas mensagens simples que eu mando toda manhã, e mando para um montão de gente, e um montão de gente nem lê. E alguém fala assim: mas por que você não para de mandar? Porque todas as vezes que eu penso em parar de mandar, chega uma mensagem para mim e diz: pastor, foi Deus quem mandou foi Deus quem mandou essa mensagem hoje. Eu estava precisando ouvir isso. Às vezes, uma vez a cada 2, 3, 4 meses, a mensagem que eu mando para todos os irmãos, às vezes eu mando para todos os nossos pastores. Gente, como me surpreendeu essa última vez, porque primeiro, os pastores que responderam para mim são de fato as maiores referências que eu tenho. Foi interessante que os caras que eu acho mais inteligentes, os meus amigos mais inteligentes, os mais renomados, os mais requisitados, foram justamente aqueles que responderam para mim e falaram: isso é de Deus para mim hoje. E eu achava que eles não iam nem ler. Às vezes o seu bom dia é a palavra de Deus para alguém naquele dia. Às vezes você acorda incomodado, lembrando de alguém. Deus incomodando o teu coração em direção a alguém. E tudo o que você precisava fazer: olha, hoje eu estou orando por você. E aquela pessoa vai saber que foi Deus quem dirigiu o seu coração, porque ninguém sabia que você estava precisando. Mas Deus sabia. E eu não sei se você sabe, mas os anjos não têm WhatsApp. Não tem.
Deus colocou essa responsabilidade na sua mão. Os anjos não fazem piques, irmãos. Ah, veio o dinheiro do céu. Não vem, o dinheiro vem de alguém. Deus não vai mandar um anjo fazer um pix para ninguém não, para socorrer ninguém não. O anjo não faz pix, irmãos. Deus vai usar você, vai usar a sua vida, vai usar a minha vida. Porque quando a gente aprender que tudo que a gente tem veio de Deus, e tudo que Deus nos deu serve também para abençoar os outros, as escamas dos olhos de muitos cairão. Sabe por quê? Porque muitos olhos estão fechados por causa do egoísmo da igreja e daqueles que se dizem cristãos, que só pensam no próprio umbigo, que só pensam na própria riqueza, que só pensam na própria prosperidade, que só pensam na própria saúde, que só pensam na própria necessidade. Deixamos de ser abençoadores e só queremos ser abençoados. Jesus não pega o pão, agradece pelo pão e come o pão todinho na frente daqueles dois. Não. Ele entende que aquilo que Deus colocou na mão dele é o suficiente para aqueles que estão naquele lugar. E a grande pregação de Jesus e o despertar de Jesus para aqueles discípulos não é um sermão, é uma atitude, é um pão dividido, é um prato de sopa, é uma mensagem, é ouvido atento. Agora, em julho, que é agora, porque esses dias era dezembro, então já estamos em abril. Agora em julho, daqui a uns dias, nós vamos completar 6 anos de jornada de oração, 6 anos, de segunda a sexta-feira, todos os dias, orando, e todo dia um mini sermão de 10 minutos, todos os dias, ou um tempo de oração, todos os dias, 6 anos, são mais de 1000 encontros, são mais de 1000 textos, são mais de 1000 devocionais, praticamente todo dia, com raras exceções. E aí você vai falar, a exceção é quando você viaja? Não, mesmo viajando, é só se eu estiver voando mesmo, porque se eu estiver de carro, eu ainda tento parar em algum lugar que tem internet e faço de dentro do carro. Raramente, quando nós não tivemos, alguém disse para mim assim, senti falta do sermão. Olha, eu posso contar nos dedos, quem disse para mim assim, ó, eu senti falta da oração. Sabe o que as pessoas escrevem para mim quando não tem a jornada de oração? Senti falta do bom dia. E aí, às vezes, para você, isso não faz sentido, porque um monte de gente fala bom dia para você. Agora, tem gente que é o bom dia do dia. Gente que mora sozinho. Gente que talvez está num dia ruim, e você fala bom dia para ele, e ele fica feliz com aquele bom dia, foi notado, foi percebido. Às vezes ninguém percebe ele, mas aí vai lá na jornada de oração, a gente percebe. E sabe qual é a única reclamação que eu tenho na jornada de oração? Você não me deu bom dia hoje. É desse jeitinho, gente, eu vou falar para vocês, e estou terminando, só para dar um exemplo para você, como é que a ação da gente comunica Cristo. Obviamente, tanto o Calil quanto eu, quando você olha para nós, você percebe, estamos na academia. Não é a Academia Brasileira de Letras, porque nos faltam letras para isso, mas nós estamos na academia. Então eu vou na academia, e lá na academia, obviamente, eu não sou mudo, eu converso com todo mundo. Até um jeito de enrolar os exercícios é você sair conversando com todo mundo. Então eu converso com todo mundo, porque isso atrasa e diminui a quantidade de peso que eu pego. Agora o dono da academia, o filho do dono da academia, acompanha a jornada de oração. Daqui uns dias eles aparecem aqui. Ele acompanha a jornada de oração. Rapaz, você não há de ver.
Que eu chego na academia esses dias, dou de cara com ele, ele fala assim: uai, por que você não falou bom dia para mim hoje? Eu falei: rapaz, aqui às vezes passa, entra 3 de uma vez, entra 2 de uma vez, e não dá para eu acompanhar o nome, aí passa sem eu falar bom dia. Ele fala: então amanhã você lembra disso. Eu falei: não reclamou do sermão, não reclamou de nada, só o bom dia. E às vezes você, crente no Senhor, abençoado pelo Senhor, é mal educado, grosso, e não é capaz de falar bom dia para alguém. Dá um péssimo testemunho com o seu mau temperamento. Dá um péssimo testemunho com a sua avareza. Dá um péssimo testemunho com a maneira como você trata as pessoas que te recebem nos lugares. Dá um péssimo testemunho com as secretárias. Dá um péssimo testemunho com o servidor público. Dá um péssimo testemunho com a pessoa que trabalha no banco. Dá um péssimo testemunho com a vendedora da loja. E pior, você é tão grosso e tão mal educado que você consegue brigar com um garçom porque a comida não tem sal. E isso é de uma estupidez, me desculpe se você faz isso, mas é de uma estupidez tão grande, você maltratar um garçom, porque a comida está sem sal, que o camarada, se um dia você vai falar do evangelho para ele vai olhar para você e falar: não, filho, esse Jesus aí eu não quero não, ele perturba a gente, ele deixa a gente mal educado, grosso, ele deixa a gente violento. Você explora seus empregados. Você joga coisa fora em casa, antes de oferecer para a secretária que trabalha na tua casa. Você exige que ela fique fora de hora, e não dá compensação nenhuma por isso, e depois quer falar de Jesus para ela. Não, irmãos. As nossas atitudes revelam Jesus. Amém? Então é assim, Jesus se revela àqueles homens com a atitude dele. E quando a gente encontra gente de atitude boa, dá vontade de ficar perto. Você fala assim: que paz que aquela pessoa transmite, né? Que paz. Que tranquilidade. Que pessoa abençoada. Que pessoa educada. Não é assim? Não é assim lá na loja? Quando entra alguém educado, não é assim, filho? Então, é assim. É assim que a gente tem que ser, parecido com Jesus. Amém? Que esse Deus que ressuscitou, que esse Cristo que ressuscitou e habita em nós, seja revelado a este mundo, não só pelas nossas palavras, mas pela nossa vida, assim como nesses encontros que nós refletimos nessa noite. Amém?